Bom, chegamos então ao nosso quarto e último bloco, e eu já inicio com uma observação da obrigação próprio terreno. Tá aí na tela, ó. Cuidado! A obrigação próprio terreno não se consubstancia apenas no pagamento de valor pecuniário. Deve ser uma obrigação devedor/credor, mas esta pode ser consubstanciada em um dar, dinheiro ou qualquer bem, um fazer ou um não fazer. Assim sendo, o respeito às limitações dos direitos de vizinhança são obrigações próprio terreno, pois consistem em obrigações de não fazer do proprietário para respeito a direito de vizinhos, tá? Por exemplo aí, tá? Então, gente, ó, atenção, vamos trabalhar agora as modalidades, iniciando pela obrigação de dar, focando naquilo que é o principal do seu certame. Perfeito? Bom, então vamos começar pela obrigação de dar coisa certa. Veja, a obrigação quanto à prestação, ela pode ser dar uma coisa certa ou incerta, que é uma obrigação positiva. Uma obrigação de fazer que envolva uma tarefa, que ela é positiva, e uma obrigação de não fazer, que tem aqui uma abstenção como foco. Perfeito. Bom, então vamos começar pela obrigação de dar. E para isso, preciso que você abra no artigo 233 do Código Civil, ok? O artigo 233. Vamos fazer a leitura em conjunto do artigo 233. Estou abrindo aqui no artigo, e ele diz a seguinte situação. A obrigação de dar a coisa certa, abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Então, percebam logo de cara aqui que a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios. A primeira observação que devemos fazer é sobre o princípio da gravitação jurídica, ok? Princípio da gravitação jurídica. Deixa eu arranjar uma telinha branca aqui. Primeira observação, princípio da gravitação jurídica. E por que essa observação, Cris? Porque o acessório seguirá o principal como regra geral. Perfeito? Mas aí, voltando para o código, eu pego o artigo 233 e faço novamente a leitura com todos vocês. A obrigação de dar a coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Bom, já falamos sobre o princípio da gravitação jurídica. Agora, é uma obrigação de se dar uma coisa certa. E aí vem uma segunda observação. Qual? A ideia do artigo 313 do Código Civil, o chamado princípio da exatidão, ou princípio da correspondência do pagamento. Princípio da exatidão ou princípio da correspondência do pagamento. Olha que importante essa observação aqui para todos vocês. Princípio da exatidão ou correspondência do pagamento. O que significa dizer isso? Que o credor, ele não é obrigado a aceitar uma prestação diversa daquela que fora pactuada. Repito, o credor, ele não é obrigado a aceitar uma prestação diversa daquela que foi pactuada. E, Cris, e se ele, então, vier a aceitar uma prestação diversa? Aí nós chegamos na nossa terceira observação. Então, aqui, ó, uma terceira observação para o artigo 356 do Código Civil, que é a chamada dação em pagamento. Dação em
pagamento. O que é dação em pagamento, gente? Dação em pagamento nada mais é do que o recebimento de uma prestação diversa daquela que foi pactuada. Repito, o credor tem o direito de receber aquilo que foi pactuado. Beleza. Se o devedor não puder entregar aquilo, o credor não é obrigado a aceitar uma prestação diversa, ainda que esta prestação seja mais valiosa. Perfeito? Até aí, beleza, Cris. Ainda que esta prestação seja mais valiosa. Agora, caso ele aceite uma prestação diversa, caso ele venha aceitar uma prestação diversa daquela que foi pactuada, aí nós teremos aquilo que nós chamamos de dação em pagamento. Dação em pagamento é o recebimento de uma prestação diversa da que foi pactuada. Tudo bem? Então, é uma observação aí de extrema relevância para todos vocês, todos esses assuntos interligados ao artigo 233. Mas, sem sombra de dúvidas, as maiores indagações que caem sobre o tema da obrigação de dar é a ideia de que a obrigação de dar pode ser de transferir uma coisa certa ou a obrigação de dar pode ser de restituir uma coisa certa. Percebam, de transferir a coisa certa ou de restituir a coisa certa. Foi? Até aí, beleza? Tranquilo. E aí você vem aqui comigo. Quando nós falamos sobre isso, tá? As teses são de perda e de deterioração. As perguntas vão girar em torno daqui, ó, 234, 235, 236. Aqui ainda faço uma observação para o 237. Bom, a pergunta sempre que vai ser é, foi perda sem culpa ou perda com culpa? Foi deterioração sem culpa ou deterioração com culpa? Então, você tem essas colocações aqui para vocês. Foi sem culpa ou com culpa? Foi sem culpa ou com culpa? Foi perda ou foi deterioração? As indagações vão girar em torno disso. Tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte, momento leitura da lei, importante. Lembre, ler a lei no seu certame é fundamental. Chegamos, então, ao artigo 234. E vejamos o que esse importante artigo nos diz, o 234. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Então, responde esse pelo equivalente mais o quê? As perdas e danos. Uma dica que eu dou para vocês na prova é a seguinte. Sempre que houver culpa, há de se falar em perdas e danos. Sempre que houver culpa, haverá perdas e danos. Então, falou que a parte foi culpada, ó, já procura ali o gabarito que tem perdas e danos, tá bom? Bom, se a perda foi sem culpa, a lei diz que a obrigação será resolvida. E se houver culpa, a parte culpada responderá pelo equivalente. Deixa eu apagar aqui. O equivalente mais perdas e danos. Porque teve o quê? Culpa. Quando se fala que a obrigação foi resolvida, é que as partes irão retornar ao seu estado primitivo. As partes irão retornar ao seu status quo ante, o seu estado anterior. Então, as partes irão retornar ao seu status quo ante, ao seu estado anterior. Então, fica resolvida a obrigação.
E caso haja culpa, responde pelo equivalente e mais perdas e danos. Quando nós falamos que fica resolvida a obrigação, aqui aplicamos a tese da res perit domino. O que significa isso, Cris? Res perit domino, que a coisa se perde para o dono. Res perit domino significa que a coisa se perde para o dono. A coisa se perde para o dono. Res perit domino. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que eu, Cris, fui até o shopping comprar uma geladeira. Cheguei lá, peguei meu cartão de crédito, entreguei para o vendedor, que era a geladeira ali, frost free, blá, 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 blá. E aí, qual o valor? R$4.000. Exemplo. Toma, tá aí. Vai parcelar, senhor? Não, não, vou pagar à vista aí mesmo. Pronto, paguei. Bom, eu sou dono desse bem? Foi autorizado no meu cartão de crédito. Vou te fazer essa pergunta. Eu sou dono desse bem? Sim ou não? O que você acha? Foi autorizado no cartão de crédito, mas eu sou dono desse bem? A resposta é negativa, gente. O contrato de compra e venda, guardem isso, o contrato de compra e venda, ele não transfere propriedade, ele não gera a eficácia automática translativa da propriedade. O contrato de compra e venda, ele não gera a eficácia automática translativa da propriedade, ele não gera, ok? A eficácia automática translativa da propriedade. O contrato de compra e venda, ele gera um compromisso, uma obrigação de se entregar uma coisa certa, um compromisso, uma obrigação de se entregar uma coisa certa, mas não gera transferência da propriedade automaticamente, porque a propriedade ela é transferida com a tradição ou com o registro. A propriedade ela é transferida com a tradição ou com o registro. Tradição ou registro. Então, atenção para essa dica aí, legal demais para cair para vocês, a tradição ou o registro. Tradição para bens móveis, registro para bens imóveis. Tradição para bens móveis, registro para bens imóveis. Foi? Bonitão? Tranquilo? Esse é um tema legal para vocês, tá? Bom, aí vamos lá imaginar. O vendedor lá da loja disse assim, Cristiano, não vai dar para você levar essa geladeira no lombo, né? Vamos fazer o seguinte, daqui a 3 dias eu mando um motorista lá entregar para você. Vai sair o caminhão da empresa com outros produtos e eu mando entregar também lá para você. Eu falo, opa, que legal, tranquilo. 3 dias depois, dito e feito, tiraram a geladeira do estoque, colocaram lá no caminhão, junto com máquina de lavar, sofá, armário, micro-ondas de um monte de consumidores ali que haviam comprado na loja. E minha geladeira estava lá. Quando esse motorista saiu do estoque dessa renomada empresa, 4 homens fortemente armados pararam o caminhão e falaram, meu irmão, perdeu o Playboy, perdeu tudo, rala peito daqui. E aí o motorista, tadinho, saiu do caminhão, e aí foi minha geladeira, o micro-ondas de Patrícia, o sofá de João, o armário de Pedro, o micro-ondas de Joana. Gente, tudo se perdeu. Foi uma perda com culpa ou uma perda sem culpa? Foi uma perda sem culpa. Então resolve-se a obrigação. Quem assume o prejuízo? A loja, porque a loja será dona do bem até que haja a entrega, até que haja a tradição. Por mais que já tenha sido autorizado no meu cartão de crédito, eu ainda não sou dono. Reparou nisso? Lembra que eu falei isso? Então, só vai haver a transferência da propriedade, no caso da geladeira, quando houver a entrega, quando houver a tradição. Tanto que eu coloquei aqui para vocês o artigo 237. Veja, até a tradição, a coisa pertence ao devedor. Até a tradição, a coisa pertence ao devedor. E ele pode exigir caso haja melhoramentos. Se houver melhoramentos no bem, o devedor poderá cobrar do credor por esses melhoramentos. E se o credor não quiser pagar, resolve-se a obrigação, nesse caso.
Tudo bem? Mas aqui aplica-se a res perit domino, nesse caso concreto, para a figura do devedor. Para a figura do devedor. Aplica-se a res perit domino para a figura do devedor. Tudo bem? Para a figura do devedor. Então, atenção, essa é uma dica importantíssima que merece a sua atenção. Agora, vamos imaginar o seguinte. O cara saiu cheio de encomenda, não foi? Micro-ondas, geladeira, sofá, armário, uma pancada de coisa, não foi? Foi. E aí, olha só o que aconteceu. Esse cara foi entregar o sofá lá para Cicrano. E aí ele deixou o caminhão todo aberto. Tinha uns transeuntes andando na rua, viram aquela oportunidade, uma geladeira, um micro-ondas, uma máquina de lavar roupa. Ih, meu irmão, tá dando muito mole aqui, hein? Entraram no caminhão, ó, segura aí, foram furtando tudo. Houve a perda do bem? Sim ou não? Sim. E foi uma perda com culpa ou sem culpa, Cris? Com culpa. Nesse caso, a lei é clara. Responderá a parte pelo equivalente mais perdas e danos. Responderá ela pelo equivalente mais perdas e danos. Foi? Tranquilo? Suave na nave? É assim. A gente vai exemplificando, vai trazendo aqui lá as situações, botando isso dentro da lei para você, ó, absorver de uma maneira mais tranquila. Aí a pergunta, como eu te disse, vai sempre girar nessa linha. A perda foi sem culpa? A perda foi com culpa? E o mesmo vai acontecer com a deterioração. Foi sem culpa? Foi com culpa? Mas como eu te falei, a obrigação ela pode ser de transferir a coisa certa, a obrigação de dar a coisa certa pode ser de transferir a coisa certa, como já falado, assim como pode ser de restituir a coisa certa, assim como poderá ser de restituir a coisa certa. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, poderá ser de restituir a coisa certa. Bom, quando a gente fala de restituição da coisa certa, a gente começa aqui no artigo 238 e seguinte. E aí volta comigo aqui para a câmera. Por quê? O artigo 238 ele diz assim: se a obrigação for de restituir coisa certa e esta sem culpa do devedor se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados seus direitos até o dia da perda. Bom, vamos lá. Vamos imaginar que você, tá, meu amigo e minha amiga, vamos dizer que você, Carlos, que está me escutando agora, você fale assim para mim: ô Cris, você está gravando aí no teu estúdio? Pô, você vai gravar quanto tempo? Ah, Carlos, eu vou gravar 2 horas. A aula tem 2 horas, são 4 blocos de 30 minutos, aproximadamente. Aí eu falo... Ele fala assim pra mim: pô, Cris, então vamos fazer o seguinte, tô precisando do teu carro, tu me empresta? Eu falo: pô, claro, meu amigo, toma aqui a chave, vai lá. Emprestei meu carro pro Carlos. Qual a obrigação do Carlos? De me restituir esse carro. A obrigação dele é de me restituir a coisa. A obrigação de Carlos é de me restituir esse bem. Eu falo para ele: olha, daqui a 2 horas esteja aqui com o carro, tá? Porque eu vou ter que ir embora, então esteja aqui com o carro. Aí ele fala: beleza. Cara, quando deu 1h30, o Carlos falou: cara, tem que voltar para devolver o carro pro Cris. E aí ele começou a voltar. E aí, homens fortemente armados pararam o Carlos, que estava com o meu carro, e falou: meu irmão, rala peito, perdeu tudo, sai, me dá celular, me dá carteira, deixa o carro aí e pronto, vaza. Nem acontece assim aqui no meu Rio, né?
aqui é um país, aqui é um estado maravilhoso, super tranquilo, super seguro, para não dizer outra coisa. Aí vamos imaginar o seguinte, o Carlos volta para o estúdio e fala assim, pô, Cris, roubaram o carro. Eu falo, e aí? Tu vai ter que me pagar um carro. Aí eu te pergunto, o Carlos tem que me pagar um carro? E aí, o que vocês acham? O Carlos tem que me pagar um carro? O que vocês acham, hein? E aí? Me fala. Olha o que a lei nos diz no artigo 238, 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolve. Então, olha lá, vamos colocar o exemplo? Se a obrigação de restituir o carro, se a obrigação for de restituir o carro, e esta sem culpa do Carlos, que é o devedor, se perder antes da entrega, que é a tradição, sofrerá o Cristiano, que é o credor, a perda, e a obrigação se resolve. Se você pensar com o coração na prova, você erra, porque o Carlos não é obrigado a me pagar carro nenhum. Mas, Cris, na parte final do artigo 238 está dito assim, ressalvados seus direitos até o dia da perda. Até o dia da perda são ressalvados os meus direitos. Nesse primeiro exemplo, eu não tinha mais direito nenhum. Mas vamos pensar aqui num segundo exemplo. Eu falei para o Carlos o seguinte, Carlos, não vou te emprestar o carro não, vou te alugar o carro. Por R$300 essas 2 horas. Tudo bem? Ele, tudo bem. Beleza, quando você voltar, você me paga. Aí, dito e feito. Quando você voltar, você me paga. Ok. E aí, eu te pergunto a seguinte situação. Olha só. Quando nós trabalhamos esse tema, quando nós trabalhamos esse assunto, eu destaco aqui para vocês o seguinte. O Carlos pegou o carro emprestado comigo, não pegou? Pegou. Aí, quando deu 1 hora, eu falei para ele assim, olha, daqui a 2 horas o carro tem que estar de volta, tô te alugando por 2 horas. E aí, 2 horas depois, 1h30 depois, o Carlos, preocupado com aquela situação, ele fala assim para mim, ele fala, cara, eu vou ter que voltar, porque eu tenho que restituir o carro para o Cristiano. Quando o Carlos estava voltando, homens fortemente armados pararam ele e levaram tudo. Sai, meu irmão, rala, me dá o carro, me dá o telefone, me dá a carteira, me dá tudo. E aí o Carlos chegou no estúdio com aquela cara de xoxa, aquela cara, porra, bateram em mim, levaram meu celular, levaram meu carro. Eu falo, e aí, meu irmão? E aí, que fizeram tudo isso? Você vai ter que me dar um carro. Bom, a gente já explicou que a perda se deu sem culpa dele. Ele não teve culpa. Os caras chegaram lá e roubaram tudo. Ele não teve culpa. Concordam comigo? Beleza. Ele não teve culpa. Ok. Aí eu te faço uma outra indagação. Mas o Carlos, ele tinha a obrigação de restituir fim desse contrato de locação, não tinha? 2 horas de contrato de locação. Ele não tem que me pagar o carro, mas ele tem que me pagar os meus direitos até o dia da perda. Concordam? E quais são meus direitos até o dia da perda? Quais são os meus direitos até o dia da perda? Os R$300 aí, né? A título de locação. Os R$300 a título de locação. O carro não tem que pagar, mas como eu pactuei R$300 para locação, bom, beleza. Nesse caso, havendo a perda sem culpa, ele só tem que restituir os meus direitos até o dia da perda. Beleza, gente? Olha só, o 238 ele fala sem culpa. O 239 ele fala perda com culpa. E sempre que houver culpa, há de se falar em perdas e danos, tá? Há de se falar
em perdas e danos. Tudo bem? E aí, atenção, uma dica muito boa para vocês. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Seguinte, o artigo 240 e 241 falam de deterioração, né? E o artigo 242, ele trabalha com um tema que, se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas desse código atinente às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé. Aqui você tem que estudar o artigo 96, o 1196, o 1199 e o 1200, tá? E o 1200. Então, ó, 1199... Não, 1199 não, 1219 e 1220. Deixa eu apagar aqui. Mil duzentos e vinte. Tudo bem? 1220. Então, esse é um ponto, tá? Importante, que arrebenta, tudo bem? Que arrebenta. Por que eu pedi para você estudar o artigo 96? Porque ele fala das benfeitorias, isso é muito importante, lá no tópico de bens, o que são benfeitorias úteis, necessárias, voluptuárias. O artigo 1196, ele trabalha com o conceito de possuidor. Ele diz assim, o 1196, mais ou menos assim: possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de um dos poderes inerentes à propriedade. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de um dos poderes inerentes à propriedade. Quando você estuda o 1196, você tem que estudar o 1228, que ali estão os poderes inerentes à propriedade, o grude: gozar, reaver, usar e dispor. Gozar, reaver, usar e dispor. Então, se o possuidor tiver algum desses poderes de gozar, reaver, usar e dispor, ele já é considerado possuidor. Então, no 1196, existe o conceito de possuidor. E no 1219 e 1220, você tem lá quais são os direitos que o possuidor de boa-fé tem e quais são os direitos que o possuidor de má-fé tem. Mais ou menos assim, o possuidor de boa-fé, ele tem direito de ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias. Levantar, que é o chamado direito de ereção, levantar as voluptuárias, aquelas que são feitas de mero deleite, a bel prazer, levantar as voluptuárias, beleza? São feitas de mero deleite, a bel prazer. E ele tem direito, o possuidor de boa-fé, de exercer retenção, aquele caso: olha, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, meu amigo. Não me tira e daqui eu não saio. Até que ele seja indenizado pelas benfeitorias úteis, pelas benfeitorias necessárias. Úteis / necessárias. Tudo bem? Beleza? 1219 aí. Já o possuidor de má-fé, a lei sanciona. Ela diz assim: o possuidor de má-fé somente terá direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias. Não terá direito à indenização pelas úteis, não poderá levantar as voluptuárias e muito menos poderá exercer direito de retenção, mesmo que seja pelas benfeitorias necessárias. Então, quando você fizer o estudo do 242, é preciso que você analise o 96, o 1196, o 1219 e o 1220. Beleza? Por hoje, nós vamos parar por aqui. Nossa, hoje a aula foi de muita informação. Caminhamos por domicílio, negócios jurídicos, vícios, nulidade absoluta relativa, prescrição e decadência, elementos acidentais, estado de perigo, lesão, resolvemos questões,
É isso, galera. Beijo pra mulherada, abraço pra macharada, tchau.